Você pode não acreditar, mas os tempos como nos fliperamas lá nos anos 90 podem estar voltando. Quer dizer, em parte. 2023 pode ser o melhor ano de um dos gêneros mais importantes da história dos games. Vamos juntos descobrir qual e todos os motivos bastante plausíveis para você acreditar nisso, além de te dar uma lista gigante com todos os anúncios, notícias e lançamentos em 2023. Então eu vou te fazer um desafio. Se inscreva no canal agora. Se em 4 vídeos nenhum te surpreender, pode tirar a inscrição e nunca mais voltar aqui. Experimenta. Estamos combinados? E se puder, envie esse vídeo para grupos em redes ou pessoas que você acha que precisam ou que você gostaria que conhecessem melhor esse gênero maravilhoso. Muito obrigado. Eu espero que o vídeo valha o seu like. E bora! Imagina que você está ainda lá nos anos 90. Você está conversando com seu amigo indo em direção àquele fliperama com aquele dinheiro que você pegou da sua mãe. Você disse que ia comprar alguma coisa pra ela e deu o preço errado, só pra ficar com aquele troquinho e poder jogar umas fichas com seu amigo. Então vocês decidem passar naquela banca que você sempre conhece pra você ver as novidades dos games. Ali entre a Ação Games, uma Super Game Power, uma Ultra Jovem, uma Herói, você vê uma com aquela capa maneira falando das novidades que vão sair naquele ano. Nos anos 90 tinham muitos jogos legais que a gente via através das revistas. E era assim que você descobria quais você queria jogar, quais você queria ver e quais apareceriam no seu bairro muito em breve. E se eu te dissesse que em 2023 era tantos anúncios como um ano qualquer como 96, 98? Sim, 2023 será um dos melhores anos da história dos jogos de luta. Este é o melhor momento para ser fã de jogos de luta desde os anos 90. Isso acontece graças à conversão de diversos fatores que chegam no ápice nesse ano de 2023. E você quer saber por quê? Eu vou te dar um exemplo. O primeiro fator é que quando geralmente acontece uma nova geração de consoles, as empresas precisam fazer jogos para apresentar ao novo público que está sendo criado ali. E esses jogos precisam ter as novidades que suportem aquela nova tecnologia. Por isso, geralmente, novos jogos, novas continuações de franquias são lançados. Um exemplo disso é a 8ª geração, que veio com o Street Fighter V, Tekken 7, os Mortal Kombat, todos eles com uma qualidade muito maior em comparação com os jogos anteriores. E é por isso que novos jogos estão sendo criados. Só que a pandemia de Covid-19 que aconteceu em 2020 e 2021 atrasou o desenvolvimento de diversos estúdios e diversos trabalhos. Como, por exemplo, o Street Fighter VI, que já foi comentado sobre isso oficialmente. Por isso, muitos estúdios que trabalharam em jogos a longo prazo, que tiveram 2 anos de atraso no seu planejamento, estão terminando de fazer os seus jogos agora, ao mesmo tempo, já que todo mundo parou por causa da pandemia. Então, o que a gente não teve de jogos antes, estamos vendo nascer agora. Além disso, esses jogos da outra geração que eu citei foram um enorme sucesso, com vendas exorbitantes, como não se via há muito tempo. Os números de jogos de luta estão cada vez maiores, e por isso mais empresas estão voltando a investir nisso, ou colocando ainda mais dinheiro nisso. Por quê? Porque jogos de luta dão dinheiro. As vendas de um jogo de luta, ele não só é o preço cheio dele, mas ele tem também aquela Deluxe Edition, tem também aquela Ultimate Edition. Além disso, tem o lucro das Season Pass, que tem novos personagens, tem também as skins vendidas avulso ou em pacotes, as versões novas dos games, como Mortal Kombat 11 Aftermath, Street Fighter 6 Arcade Edition, Ultra Street Fighter 4 e toda aquela sorte de DLCs que nós estamos acostumados. Inclusive, tem vídeo aqui no canal mostrando como isso nasceu e por que 2011 foi um dos piores anos dos jogos de luta. Ou seja, esse é um mercado extremamente lucrativo, o qual você não precisa também gastar muito para fazer jogos, só se você quiser fazer um AAA. Mas existem muitas formas de retorno disso, já que o público de jogos de luta geralmente compra esse tipo de coisa. Já que além de agradar o público casual, que compra o jogo em preço cheio, você consegue também lucrar com outras formas com o público competitivo, através dessas DLCs e itens a mais. Em outras palavras, fazer um jogo de luta é extremamente lucrativo. Quem é inscrito aqui no canal já viu aquele vídeo que responde aquela pergunta: os jogos de luta estão acabando? Nele eu mostro vários exemplos muito importantes para responder essa pergunta, mas eu vou te dar alguns atualizados aqui agora. Vamos lá. Sabe o The Last of Us? O game levou 5 anos e 2 lançamentos, um para PlayStation 3 e outro para PlayStation 4, para bater a marca de 15 milhões de cópias vendidas. Algo que a versão base de Mortal Kombat 11 fez em apenas 3 anos. Sim, se não fosse os vários grandes relançamentos de The Last of Us em plataformas
plataformas diferentes, Mortal Kombat 11 tinha vendido mais do que ele e em menos tempo. Outro grande exemplo disso é Resident Evil 2 Remake. O alardeadíssimo jogo da Capcom vendeu muito bem, 10 milhões de cópias. Só que esse número é exatamente o mesmo que vendeu o Tekken 7 também. Um jogo de luta que teve também ótimos números de vendas. E olha que eu nem tô citando Super Smash Bros Ultimate, cujos números de vendas nem se comparam aos de, por exemplo, FIFA e God of War. Por que a mídia não fala sobre isso? Por que os jogos de luta não são tratados como gênero forte? Com números como esse, com 10 milhões para Tekken 7, que é igual Resident Evil 2 Remake, qual desses dois jogos você viu mais na imprensa sendo comentados? E esse é um problema. Pouca gente sabe da força e da qualidade dos jogos de luta hoje em dia, porque eles são pouco comentados, são muito pouco vistos. Um dos motivos para isso pode ser um receio com relação ao que pode acontecer com jogos de luta. Em um outro vídeo que os inscritos do canal já viram, em 2011, o gênero teve uma grande saturação de mercado, que resultou em vários problemas, estúdios fechando, jogos falindo, franquias sendo encerradas. Tudo isso por causa de Street Fighter 4. Só que há uma grande diferença para isso. O que aconteceu em 2011 não deve acontecer novamente aqui, exatamente porque a indústria já aprendeu com a saturação do mercado, já aprendeu o que pode ser feito para evitar esse problema. Tanto que os jogos estão sendo feitos de forma mais responsável, com planejamentos diferentes. A comunicação hoje em dia é muito diferente como era antigamente, o que faz o ano de 2023 ser ainda melhor e com menos chance de dar ruim. E um grande exemplo desse planejamento é que várias e várias das coisas que já foram anunciadas em 2022 ou até antes vão se concretizar aqui em 2023. Ou seja, esse é um ano não só de descobertas e lançamentos, como de concretização de muito dos sonhos dos fãs de jogos de luta. Mas se parte da mídia não tá divulgando, não está dando a atenção que o gênero merece, quem pode fazer isso é justamente eu, você, o seu amigo, ajudando a divulgar e fazer mais sobre os jogos de luta. Por isso que esse vídeo aqui vai te mostrar o melhor do que vai acontecer em 2023, trazendo aquilo que poucas pessoas sabem, algumas esqueceram, ou que vai acontecer e que a gente acredita que vai ser muito, muito legal. Pra você que não conhece, pra você que quer levar alguém novo pros jogos de luta, alguém que você gostaria de apresentar o gênero que pode se divertir, uma lista completa de sugestões, de informação, de anúncios, de lançamentos e muito, muito mais pra você. Então vamos começar logo falando o que interessa aqui. Antes de falar dos lançamentos que já estão confirmados para 2023, vamos falar das notícias e anúncios que vão rolar esse ano. Mesmo porque 2022 foi um ano muito bom já para os jogos de luta, com vários anúncios interessantes, ou seja, eles têm novidades para esse ano também, mas há também o aprendizado com eles. Nesse último ano, uma das principais críticas dos fãs dos jogos foi o suporte pós-lançamento para esses games que foram lançados, o que já mostra um bom aprendizado que nós podemos ver no que será lançado e anunciado nesse ano de 2023. E o começo disso já é o incrível ano que promete aparecer para a SNK. A empresa de Osaka, no Japão, está fazendo diversas mudanças no seu planejamento, porque ela busca ser uma das 10 maiores empresas de games no mundo em no máximo 10 anos. Pelo menos é isso que ela divulgou em seus comunicados oficiais no Japão. E para isso, ela já anunciou que está com um estúdio novo em Tóquio, recém-lançado e contratando nesse momento. São novas diretrizes criadas pelo novo presidente da empresa, que é uma pessoa renomada, que já tem vídeo aqui no canal para os inscritos saberem quem é, além da aquisição, ou seja, injeção de grande quantidade de dinheiro vindo da Arábia Saudita através do príncipe que era muito fã da SNK e comprou ela para ele. Isso é muito legal porque o que acontece? Por mais que ele tenha suas polêmicas, ele quer investir na empresa. E já foi anunciado que a SNK está trabalhando em 3 jogos ao mesmo tempo, o que é muito bom para os fãs. E esses jogos devem ter novidades nesse ano de 2023. Ou seja, vamos saber mais sobre Garou 2, que já foi anunciado em 2022, além do que vem de diferente, ao que parece, de acordo com entrevistas dadas para a Famitsu, não é um jogo de luta. Ou seja, a SNK irá se aventurar em coisas diferentes para poder crescer e alcançar mais público, ainda dentro do que a gente já conhece. Além disso, estão trabalhando também em uma IP diferente, completamente nova. O que será? Podemos descobrir nesse ano de 2023. Fora isso, ainda tem as DLCs de KOF, que já foram anunciadas com todo o roadmap, com 6 personagens novos e mais alguma coisa escondida ali que ninguém sabe o que é, já que tem 7 espaços para personagem ali na tela de
direção de personagens e, principalmente, rollback de Samurai Shodown de 2019. Muito legal isso, né? São muitas novidades da SNK. Outra empresa que deve chegar com notícias esse ano, notícias quentes, é a Riot. Atualmente está fazendo o Project Hell, que é aquele jogo de luta baseado no universo de Runeterra, WoW, League of Legends e tudo mais. Ou seja, vamos saber mais sobre esse jogo, quem sabe o nome dele ou talvez uma beta, alguma informação. O jogo já está em estágios iniciais de desenvolvimento, de acordo com a equipe de produção, mas temos um ano inteiro pela frente e já foi anunciado que eles terão novidades periodicamente. Então, teremos novidades sim sobre esse projeto da empresa conhecida por seu competitivo. 2023 também deve ser o ano de descoberta do que, afinal, o que tá acontecendo lá dentro da NetherRealms. Depois de muito tempo sem novidades, pandemia e a gente querendo saber qual é o próximo jogo da companhia, meu amigo Edinho, também conhecido como Ed Boon, vai finalmente revelar quais são as novidades. Geralmente a empresa anuncia e lança logo em seguida, então talvez até o jogo pode ser lançado esse ano ainda. Isso é muito interessante porque o segundo semestre, vocês vão ver daqui a pouco. De acordo com as pistas que o Edinho vem deixando lá no Twitter dele, muito provavelmente é Mortal Kombat 12 que será anunciado, mas ainda há esperança de ser Injustice 3 também. Outros tipos de jogos já foram descartados. Há também o jogo de celular de Mortal Kombat, aquele RPG que deve ter novidades também sendo anunciadas muito em breve e que devem complementar um ano muito bom para os fãs de Mortal Kombat. Ou seja, novidades é que não vai faltar. Mas o que será? Mortal Kombat 12 mesmo? Vamos descobrir. Mas quem vem cheio de coisa, toda feliz, aparecendo com uma pregada de novidades, é uma das empresas que, para mim, vem mostrando que se importa muito com o jogador de jogos de luta e que, principalmente, quer que o gênero vença, cresça, amadureça e fique cada vez melhor para todo mundo. Arc System Works vem feliz da vida trazendo muitas novidades. Para começar com a nova Season Pass do Guilty Gear Strive. São muitos novos personagens, possivelmente também deve vir novos cenários e muitas outras coisas com balanceamento também. O jogo já tá lindo e os caras estão fazendo um pós-venda sensacional. Mais do que isso, vem crossplay aí entre o Xbox e outras plataformas. Sim, crossplay em Guilty Gear Strive, ou seja, uma novidade muito legal para o pessoal poder aproveitar, unindo várias plataformas ao mesmo tempo. Que inclusive deve ter um novo beta agora em fevereiro. Ou seja, você vai poder jogar de graça, experimentar o jogo e ainda poder se divertir com amigos em outras plataformas. Bem legal esse trabalho que a Arc System vem fazendo. Só que não para por aí. DNF Duel vem chegando finalmente com um pós-lançamento decente. Foi anunciada toda uma nova season, já saiu agora um rebalanceamento para você aproveitar, ou seja, o jogo está tentando se manter vivo e ele é bom, principalmente porque agora ele tem algumas promoções, ou seja, ficou melhor ainda. Mas tu pensa que termina por aí? Ainda tem mais ainda. Sabe por quê? Guilty Gear Heavy 2 e outros Guilty Gear estão recebendo também um rollback netcode para você poder jogar os jogos antigos e vai ser uma atualização. Se você já tem o jogo, vai poder baixar e aproveitar ele totalmente. Mas além disso, tem umas previsões que eu tenho aqui que eu acho que podem acontecer, beleza? E uma delas é o seguinte: em entrevista para 4Gamer lá no Japão, a equipe de Guilty Gear Strive avisou que a Season 2 estava sendo feita por outros produtores, o que mostra que os produtores e diretores de Guilty Gear Strive fizeram o jogo base e estão liberados, não estão mais trabalhando nesse jogo. Alguma coisa está sendo feita pela equipe principal da Arc System, e eu acho que pelo tempo de lançamento de Guilty Gear Strive e pelo tempo que eles estão trabalhando, pelo menos alguma coisa pode ser anunciada neste ano, mas é uma aposta minha. Outra aposta que eu tenho vem da Bandai Namco, sabe por quê? Tem muito tempo que ela não tá anunciando um jogo novo de anime fighter, baseado naqueles animes mais famosos. Ela faz isso todos os anos, e esse seria um bom momento para poder fazer um novo anúncio. Então, muito provavelmente, né, deve ter algum outro jogo que deve ser anunciado deles, sei lá, um Naruto, um Boruto, alguma coisa relacionada a Dragon Ball FighterZ, que inclusive vem novidades aí, rollback no jogo. Você tem alguma aposta? Qual anime que você gostaria que tivesse um novo game de luta sendo anunciado? E antes de falar dos lançamentos que vão ter esse ano já confirmados, sabe onde é que podem ser anunciadas as novidades que nós estamos falando aqui? Nos vários e vários eventos já confirmados, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, para quem é fã de jogos de luta. Com destaque principalmente para Evo Japão, que já acontece agora em março e deve trazer muitas novidades, já que tem muita empresa aguardando coisas para serem lançadas. Além da Evo Japão, tem também a Evo Americana, mais tradicional, que ano passado foi maravilhosa com relação a anúncios, e ambas você vai acompanhar comigo e o Eterno Ninja aqui no canal, em mais uma live de 11 horas, 12 horas com a gente fazendo besteira, comentando e fazendo aquele especial na risada, na zoeira,
doideira que só a gente faz aqui. Eu conto com você mais uma vez. Só que não é só na gringa que você vai ver isso não. O Brasil já tem vários torneios muito legais anunciados que eu provavelmente, se eu tiver bem, vou estar com certeza. Eu quero encontrar você lá. No Brasil, por exemplo, deve voltar o Beer Reversal. Lá em Curitiba deve ter o Treta, como sempre tem. Em São Paulo, o Battle Coliseum. No fim do ano você também pode participar. Tem também evento em Minas Gerais para pessoal de Anime Fighter. Tem evento pra caramba e eu quero ver você nesses eventos. Não demole. E eu quero te ver lá para nós dois juntos podemos acompanhar essa família, comunidade, esses campeonatos com jogos novos que vão ser lançados esse ano, que são muito bons. Quer um exemplo? Vamos começar pelos indies. Um dos destaques é o Freemakers, para quem curte o Platform Fighters. Ele junta vários personagens diferentes, de várias franquias diferentes, para lutar e sair na porrada daquele jeitão que você já conhece. Mas se você prefere alguma coisa mais 3D, uma dica que eu te dou é Die by the Blade, já anunciado para esse ano. Um ótimo jogo para quem curte aquele hit kill antigo tipo PS1. Você lembra lá do Bushido Blade? Jogo sensacional, que vai ser revivido em ótimos gráficos aqui, nesse, por assim dizer, sucessor espiritual. Além dele, God of Rock vem chegando no estilo muito diferente de jogo de luta, misturando jogo de ritmo. Olha só que coisa bizarra. Só que o jogo parece estar muito legal e tá recebendo bastante atenção, então vale a pena dar uma olhada. Também deve sair esse ano. Outro exemplo disso é Blazing Strike, que busca fazer aquele estilo antigo de 2D de luta, mais ou menos como é que era The King of Fighters antigamente, mais ou menos como é que era Street Fighter 3 Third Strike. Então se você gosta daquele jogo antigão mesmo, com aquele climão de fliperama, com as pessoas desligando a máquina quando perdem, tentando apagar o cigarro na tua mão, te empurrando e tudo mais, é uma ótima pedida também. Mas nem só de jogo indie que nós vamos falar aqui também. Sabe o que foi anunciado finalmente? É um novo momento para Granblue Fantasy Versus. Sim, vai sair uma nova versão do jogo finalmente, com aquilo tudo que todo mundo tá pedindo há muito tempo. Granblue Fantasy Versus Rising vem chegando com crossplay, rollback, netcode, sim, acredite se quiser, novos cenários, novas histórias, melhorias gráficas e novos personagens também. O jogo também terá party game, mas não se engane, ele não é uma atualização do jogo que todo mundo tem em casa. Na verdade, ele é considerado um jogo novo, mesmo sendo apenas uma atualização para o jogo antigo, já que ele reciclará vários conteúdos. O que deixa muito fã bastante triste, porque esperava a atualização com todas essas melhorias para o jogo que eles compraram, e que infelizmente se acaba sem ter rollback. E para ter isso, os fãs terão que pagar de novo pelo jogo. De qualquer forma, Granblue Fantasy Versus Rising chega ainda em 2023. E se mantiver o nível do seu antecessor, somado a todas essas novidades, promete ser muito bom. Mas sabe quem vai se dar muito bem também? É os fãs da franquia mais clássica de todas. Street Fighter 6, finalmente, para alegria dos fãs, chega em 2 de junho de 2023, com tudo aquilo que a gente viu nos trailers, viu nos anúncios e tá louco pra jogar. O jogo deve também receber mais algum beta, provavelmente vários anúncios de personagens, além também do anúncio da primeira Season Pass com vários outros lutadores. Ou seja, vem muita coisa boa pra quem é fã. Tem também designers novos para personagens que já foram anunciados, além da descoberta de outros personagens novos que nós também queremos conhecer. Ou seja, esse jogo vem pra arrebentar e deve provavelmente concorrer no TGA como um dos melhores jogos de luta do ano. Isso que ele nem saiu, mas o hype dos fãs está muito grande. E isso é muito legal, mesmo porque esse Street Fighter ele tem um modo diferente, o World Tour, que é basicamente o modo aventura ou sandbox, ninguém sabe, a gente quer descobrir. Vamos descobrir quando? 2 de junho. Mas um jogo que pelo menos pra mim o hype tá gigantesco, eu tô doido pra ver, vem do Brasil. Pocket Bravery será lançado em 2023 com muita coisa legal. Já foi confirmado modo história, personagem convidado de Breakers, rollback netcode sendo testado por gente da gringa muito grande e pessoal também que é famoso, tipo Justin Wong, doido pra jogar. Já testaram, já fizeram muitas gameplays, tem campeonatos rolando, o próprio Diorod faz direto. Isso é muito bom. Eu tô doido pra ver esse jogo e se você ainda não viu, corre lá na Steam, coloca o jogo na sua lista de desejos e principalmente baixa a demo que tem lá, aproveita, descobre, vê como ele é, porque o jogo é sensacional e eu te falo, vale muito a pena você dar uma olhada, dê uma chance a Pocket Bravery, é incrível e feito por brasileiros e é por isso que eu tô sempre citando aqui, porque vale muito a pena. Quando que ele vai ser lançado? Esse que é um problema, a gente não sabe. Ele ainda não teve data até o momento que eu tô gravando isso aqui e a gente fica com aquele pé atrás, sabe por quê? Segundo semestre, não só deve ter Street Fighter 6, como também Tekken 8. Segundo o balanço financeiro da própria Bandai Namco, o jogo deve ser lançado a partir do segundo semestre de 2023. Então, por mais que não tenha uma data fixa ainda, já temos
temos uma confirmação oficial da produtora de que o jogo vai sair mais tarde ali perto de Street Fighter 6, o que mostra que o segundo semestre provavelmente vai ser muito bom, porque Tekken 8 vem mostrando um gráfico absurdo. O primeiro trailer mostrou um pouco do modo história, que utiliza gráficos melhores do que os vistos em luta, e que impressionaram bastante, mas o trailer com gameplay também trouxe gráficos sensacionais, e a Jun Kazama, que todo mundo tava querendo de volta, o que mostra que o modo história também será muito louco. Ainda não teve muitas informações nem personagens confirmados de Tekken 8, nós devemos conseguir mais informações a partir da final da Tekken World Tour, que acontece em fevereiro, e também na Evo Japão, e a partir daí, periodicamente, provavelmente, mais informações devem chegar aí pros fãs que estão loucos pra conhecer o que vai acontecer com a saga Mishima agora que Heihachi foi morto oficialmente em Tekken 7. Eu falei de tudo? Qual anúncio que você está mais hypado? Qual jogo de luta será o melhor do ano de 2023? Me diga aí nos comentários, eu quero saber. E esse vídeo foi inteiramente gravado com a galera aqui na Twitch, que tá nesse momento ao vivo comigo, dando palpite, falando o que eu devo falar, confirmando informações. Muito obrigado a todo mundo que tá na Twitch. Se você quer participar também, me siga na Twitch lá também. Segredos dos Games, link tá aí no comentário fixado. E não se esqueça, por favor, do desafio dos 4 vídeos. Se inscreva no canal. Se em 4 vídeos nenhum te surpreender, pode tirar a inscrição e nunca mais voltar aqui. E se puder, envie esse vídeo para grupos e pessoas que podem gostar, ou que você gostaria que jogasse em jogos de luta. Amigos, namorada, grupo de faculdade. Quanto mais gente jogando, melhor. Vamos juntos fazer esse gênero maravilhoso crescer ainda mais. Estou deixando aqui todos os vídeos que eu citei. Escolha um, vai que gosta. Muito obrigado por estar aqui. Eu espero te ver aqui no próximo vídeo. Buenas!